Olá, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto para a Saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar e o Hospital Albert Einstein estão desenvolvendo o projeto Parto Adequado, com o apoio do Ministério da Saúde. Vamos conhecer um pouco hoje sobre esse projeto que está sendo implementado aqui no Brasil. A iniciativa tem como objetivo identificar modelos inovadores e viáveis de atenção ao parto e o nascimento, que valorizem o momento do parto normal e reduzam a percentagem de cesarianas desnecessárias na rede privada. Para a gente abordar esse tema aqui hoje, nós temos a médica Priscila Pirro, ela é coordenadora médica do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Complexo Hospitalar de Niterói. A gente agradece, Priscila, a sua presença aqui. Obrigada. E queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse projeto chamado Parto Adequado. Então, o projeto Parto Adequado tem esse nome justamente porque busca o parto adequado para cada mulher. Hoje a gente vive uma realidade no Brasil, onde na saúde suplementar principalmente, a gente tem 82, 85, dependendo do lugar, por cento de cesarianas. E no Brasil como um todo, juntando o SUS, o serviço público com o particular, a gente tem por volta de 62 a 67, 70 em alguns lugares, por cento de cesariana. E isso vai de encontro com o mundo inteiro, que tem a porcentagem quase que invertida da do Brasil. Então o projeto Parto Adequado veio justamente para tentar ajustar essa realidade e tentar reverter esse número tão exacerbado de cesarianas que nós temos. Não é acabar com a cesariana, é buscar o parto mais adequado para cada mulher. E a gente sabe, pelos estudos, que o parto, a princípio, para mulher de baixo risco, sem intercorrência, o melhor parto, o parto mais adequado, na grande maioria das vezes, é o parto normal. Então, é justamente resgatar esse parto que é, na verdade, mais adequado para a mulher. Cada caso é um caso, né? Sim, cada caso é um caso, exatamente. E como foi sua aproximação desse projeto? Eu soube do projeto pela internet. E aí, quando eu vi que a gente poderia inscrever os hospitais no projeto, eu fui a diretora do hospital e falei, olha, por que a gente não inscreve nosso hospital nesse projeto? Olha que projeto legal e tal, a gente pode fazer diferença, eu acho que a gente tem como mudar a realidade do país, vamos inscrever o hospital nesse projeto. E aí a diretora foi, abraçou a ideia e aí nisso começou. Interessante. E aí também já facilitou por ser já a sua área, né? Que você estava atuando lá. Porque, no caso, no momento você está coordenando essa área. O serviço de ginecologia e obstetrícia, exatamente. E a realidade nossa do hospital lá era de quase que 100% de cesárea. A gente tinha 98, 99% de cesariana. E essa sensibilização da sua equipe lá partiu de você? Você treina eles, orienta? Como é que é essa parte? Sim, assim, eu já busco trabalhar mais com parto normal há algum tempo. Então, os próprios plantonistas acabam vendo a forma da gente trabalhar, e a gente vai cativando. Eu acho que a forma certa não é você impor nada, é você mostrar que aquilo realmente é melhor, que é possível, que é gostoso de fazer, respeitar a mulher. Então, os próprios plantonistas e as pessoas ao redor acabam se envolvendo e querendo, nossa, é possível fazer diferente. E acabam abraçando a ideia junto. E nesse projeto, a sua atuação como médica coordenadora tem essa parte da sensibilização, mas você também leva até eles alguma parte de treinamento, porque você coloca agora um pouco da experiência. Mas eles são treinados, a equipe médica é treinada, como é que funciona isso dentro do hospital? Educação continuada ou permanente? Sim, não sei. O próprio Albert Einstein fez vários cursos, porque tem a participação do Albert Einstein. Então a gente levou parte da nossa equipe pro Albert Einstein, para São Paulo, as enfermeiras. Então a gente pegou uma equipe principal para treinar, os plantonistas que são mais ativos, as enfermeiras que estão mais à frente do projeto, para replicar aquela informação. Então a gente foi até São Paulo, fizemos um treinamento com as enfermeiras e com alguns plantonistas, até que eles têm aquela simulação realística de parto, Então é bem legal, simulam parto de verdade, como se comportar na presença de um acompanhante, do pai, de uma irmã, de uma mãe.
Então, esse treinamento foi repassado aos outros. Interessante. E aí foi repassado pelo centro de estudos do hospital, né? Por palestras? Sim, por palestras e a gente tem um grupo de WhatsApp, que hoje em dia todo mundo usa muito, né? Onde a gente compartilha os artigos relacionados ao parto normal, há quanto tempo a gente pode esperar para uma bolsa rota, para diminuir a ansiedade do médico, né? Então, a gente compartilha os artigos relacionados ao projeto Parto Adequado, né? A Agência Nacional de Saúde e o Albert Einstein, eles dão muito material para a gente, de suporte. Então, esse material todo que eles vão dando, a gente replica para os plantonistas. Mas isso, Priscila, é mais voltado para a rede privada ou para a pública no geral? Não, o projeto é voltado para a rede privada. Existem alguns hospitais da rede pública que estão junto no projeto, 2 ou 3, porque eles têm um índice muito alto de cesariana para uma rede pública. Mas o objetivo do projeto é pegar hospitais de saúde suplementar, né, que é onde é a maior dificuldade. Que seria já direcionado, como você já falou, maior dificuldade de adesão por uma cultura também, né? Porque às vezes a própria mulher vai para o hospital buscando, né, o parto cesárea, do tipo cesárea. Ainda existem muitas mulheres que querem cesariana. Ainda existem. A gente tem grupos no Facebook, a gente vê, né? Os que defendem o parto normal, os que defendem arduamente a cesariana, porque querem a cesariana. Mas na sua opinião, o que você acha que a mulher já vai direto pensando em cesárea? Existem muitos motivos, né? Assim, todas as nossas escolhas na vida são feitas baseado numa história de vida e nas experiências que a gente traz. Então, se ela vem de uma família com desfechos ruins de parto normal, onde a mãe falou que foi agredida, que aquilo foi horrível, a construção da visão do parto é diferente para cada um. E a realidade do serviço público há um tempo atrás realmente era muito dura. O parto normal, ele era muito sofrido realmente, porque a mulher ficava sozinha e tal, ela tinha manobras que causavam dor. Então, durante muito tempo, a visão do parto normal é tipo assim, não tenho opção, então eu tenho que sofrer para ter o meu bebê. E isso foi passando de geração em geração e as mulheres começaram a traumatizar, né, criar... Não, isso aqui não é legal, eu não vou passar por isso. Por que eu preciso passar por isso? E agora está acontecendo uma inversão, né, de valores. Mas será que também essas experiências não facilitaram as mulheres a pensarem numa coisa mais humanizada, digamos assim, também? Na verdade, foi a humanização do parto que trouxe elas a repensarem. Então assim, nesse modelo mais humano, menos sofrido, aí eu me permito tentar passar por essa experiência. E ela começou a repensar. A partir do momento em que a gente mudou a forma de fazer, de se comportar no parto normal, as mulheres voltaram a pensar, eu acho que eu posso experimentar essa ideia. No momento em que você começa a mostrar para ela os benefícios que o parto normal tem, que você informa, olha, mas tem essa vantagem. Poxa, eu não sabia disso. E com a equipe coesa também, né? Favorecendo, incentivando. Incentivando, com certeza. Isso é muito importante. Como está a participação dos parentes e acompanhantes e doulas no ambiente particular? Os parentes, praticamente em todos os hospitais do Projeto Parto Adequado, 95%, 98% que eu recebi ontem no e-mail, de presença de acompanhantes. Sem problema. Isso aí a gente já vencemos essa dificuldade do acompanhante na saúde suplementar. Então, na grande maioria das vezes é permitido. A não ser no caso de uma grande emergência, que precise fazer alguma manobra, mas para o parto normal, para o parto em si, o acompanhante é liberado, na grande maioria dos hospitais. E você vê muito comum lá as doulas. Nessa temporada a gente gravou um programa falando das doulas. E como é que você vê isso no particular? É comum, é incomum? Está crescendo muito, né? Não é super frequente ainda, né? Até porque o próprio parto normal ainda não é tão frequente como a gente gostaria. Mas a gente tem visto cada vez mais a participação das doulas, sim, nos hospitais privados. Interessante. E como você vê, assim, desde a sua experiência lá da residência, essa quantidade de cesárea, na sua opinião como médica, assim, você acha que isso propicia mais ter infecções ou não, se tiver no ambiente seguro? Você vê que essa tendência ela tende a diminuir no Brasil? Como é que você vê isso?
Hoje em Os dia, riscos e o que pode acontecer daqui para frente, resumindo a questão. Os riscos da cesariana hoje, a gente tem que ser bem honesto, são muito pequenos. É uma cirurgia que, como cirurgia é muito segura, é muito limpa, a taxa de complicação é muito baixa, né, de infecção, essas coisas todas, esses índices são muito baixos. Ainda assim, eles são um pouco maiores do que no parto normal, porque não é uma cirurgia, obviamente. Então, a cirurgia envolve por si só os riscos de trombose, por ficar imobilizada, de infecção, de abrir os pontos. Mas esses riscos são muito pequenos, a incidência disso é muito baixa. Eu acho que o maior argumento que a gente tem não seria nem a questão da segurança, seria a questão dos benefícios para a mãe e para o bebê que o parto normal traz. Entendeu? Porque em termos de segurança, hoje a gente consegue fazer uma cesárea muito segura. Entendeu? As taxas são baixas. Ainda assim, tem um pouquinho mais de complicações do que o parto normal. A gente tem que pensar também que, porque as cesáreas têm uma taxa de UTI grande, tem uma taxa de infecção, disso, daquilo. Mas aí a gente tem que separar, né? As cesáreas de emergência, elas foram feitas num momento que era necessário. Então, se a gente botar todas as cesáreas no mesmo bolo, né, aí realmente a cesárea vai ser muito pior, porque muitas delas foram feitas com bebê em sofrimento, e aí realmente o índice de internação em UTI vai ser muito alto. Mas se você pegar uma cesárea eletiva a termo, acima de 39, 40 semanas, os riscos para a mãe materna são pequenos. Né, apesar de ser uma cirurgia, mas ela perde todos os benefícios de um parto normal. Mas tem diferença, por exemplo, no pré-natal da mulher que está grávida, que vai ter o parto normal para o parto cesárea? Diferença como assim? Diferença durante o pré-natal, por exemplo, um preparo para que seja o cesárea é diferente do preparo para a mulher que vai ter o parto normal? Tipo, ela vai sendo preparada desde o pré-natal ou não se sabe na hora que vai saber? Na verdade, o ideal é que todas as mulheres fossem preparadas para o parto normal. E caso não fosse possível, por alguma razão, aí sim fosse para a cesariana, né? Mas o pré-natal é basicamente o mesmo para todas as mulheres. Deveria ser, né? Todas elas deveriam ter acesso à informação, deveriam receber o cartão de pré-natal, deveriam colher o SUAB, mesmo as que querem cesariana, porque a gente não sabe se ela vai entrar em trabalho de parto. Então, todas deveriam ter o mesmo atendimento. As orientações básicas, fisiológicas, nas consultas, sim. Eu perguntei isso porque no programa que a gente gravou do parto humanizado, foi dada uma ênfase de que desde o pré-natal você vai pensando numa coisa que seria o momento em si, que é o parto humanizado, o momento do ato em si de nascer a criança. E que do parto comum, né, poderia ser ou cesárea ou ser o parto normal, no pré-natal a mulher não sabendo que o parto vai ser humanizado, ele só teria o básico de informação. Assim, falando que poderia ser mais preparada para aquele momento. Então, o ideal era que todo mundo preparasse a mulher para um parto de qualidade, né? De qualidade. Mas aí é aquela coisa, né, que a gente sabe que o pré-natal, na grande maioria das vezes, tem que ser rápido. E depende também da formação do profissional, não tem tempo, com certeza. De quem vai estar ali. De quem vai estar por trás. Se é um médico que não gosta de fazer parto normal, provavelmente não vai perder muito tempo explicando algumas coisas de parto normal. Interessante. E agora a gente vai para nossas perguntas por e-mail. Caso você tenha alguma pergunta para o nosso programa, espaçoabertosaude@gmail.com, entre lá no nosso site também e mande questões e sugestões. Agora a gente tem aqui uma pergunta do Gabriel Frois, do Rio de Janeiro. As gestantes têm a opção de escolher entre o parto normal e cesárea na rede privada? Na rede privada, sim. Ela pode escolher, existe hoje um termo que ela assina, na verdade, se ela quiser cesariana. Ela tem o direito de escolher, mas tem que ser acima de 39 semanas. Agora, também há pouco tempo, saiu essa normatização de que as cesarianas eletivas marcadas não podem ser abaixo de 39 semanas. Mas ela tem o direito de escolher, optar pela cesariana, mas ela tem que assinar um termo de consentimento de que ela perde as vantagens do parto normal, de que ela se expõe a um pouco mais de risco da cesariana. Uma dúvida, acho que o pessoal também pode ter em relação a a mulher que já fez a cesárea, depois ela pode ter um parto normal, de forma natural? Pode. Se ela tem uma cesárea com intervalo de 1 ano e meio a 2 anos, ou até 2 cesarianas, também com esse intervalo entre o próximo parto, a princípio não tem nenhuma contraindicação absoluta de que ela tenha um parto normal depois.
A terceira, 3 cesáreas consecutivas, aí já é questionável, já existe um risco um pouquinho maior. Mas até 2 cesáreas, o risco é muito baixo. E esse risco, no caso, seria o quê? Risco de ruptura uterina. A maior preocupação seria a ruptura uterina, porque aquele útero foi cortado e suturado em uma região que, teoricamente, fica mais suscetível a romper na hora das contrações, né? Fica mais vulnerável. A pergunta aqui da Priscila de Araruama: parto humanizado e parto normal são a mesma coisa? Qual a diferença? Deveria ser a mesma coisa, né? Todo parto deveria ser normal e humanizado. Mas as pessoas usam o termo para diferenciar algumas formas de conduta médica em cada parto. No parto humanizado, a mulher tem a possibilidade de se movimentar durante o trabalho de parto, de comer se ela sentir fome, de procurar a posição mais confortável para ter o bebê. Evita-se fazer qualquer intervenção. A busca de fazer o parto mais fisiológico possível, sem intervir em nada, sem botar ocitocina, a não ser que seja necessário, né? E ela pode, às vezes, ter o neném na banheira, ficar na água e tudo mais. E evita-se o parto horizontal, né? Porque é a posição que, às vezes, é mais difícil de ter o neném sair. No parto normal, convencional, as pessoas geralmente falam de parto normal, o parto que tem intervenções médicas, onde coloca ocitocina, a paciente geralmente fica na posição horizontal na perneira, faz episiotomia, onde existe mais intervenção. Mas todo parto deveria ser humanizado, né? Todo parto normal deveria ser humanizado. Ainda continua se fazendo a episiotomia, sempre que necessário, esse corte, né, para o pessoal de casa entender? Esse cortezinho ainda é praticado por muitos médicos, apesar de a gente ter muitos artigos científicos já evidenciando de que não há necessidade de fazer na grande maioria dos pacientes, mas alguns médicos ainda continuam com essa prática de fazer sim, apesar de que tem diminuído bastante. Interessante essa parte porque às vezes algumas mulheres consideram até uma forma de agressão, né? Sim. Que está cortando e tal. Mas eu fiquei na dúvida, quis saber logo disso, mas ainda é uma prática aqui no Brasil, dependendo do caso. Alguns médicos sim. Porque a gente tem que entender que a formação médica é uma formação intervencionista por natureza, que está mudando também, é claro, a gente está começando a ver isso de uma outra forma, intervir só quando realmente for necessário. Né? Mas a formação médica, o que eu pratico hoje não foi o que eu aprendi. Eu tive que reaprender muitas condutas para me tornar um pouco mais humanizada. E isso está acontecendo com muitos médicos. E também todo profissional de saúde tem que estar o tempo inteiro se atualizando. Se atualizando, porque aí a gente vai ver o que está acontecendo. Sim, eu tenho uma frase que um professor meu falava, que medicina é a verdade do momento. Né? Então, no momento, antigamente, o certo era fazer episiotomia em todo mundo, porque acreditava-se que protegia o períneo, que evitava as lacerações. Foi feito um novo estudo e viu-se que não, na verdade não é bem assim. Que o períneo vai sofrer lesões pequenas, que a episiotomia é maior do que a lesão que às vezes vai acontecer espontaneamente. Que esse períneo não vai sofrer tanta agressão assim. Então mudou, entendeu? O que a gente acreditava antigamente, hoje outros estudos provaram que não é necessário. Então, se a gente não se atualiza, a gente continua com as verdades do momento lá de trás. É verdade, que não deixa de ser a verdade naquele momento, né? Eu vi uma frase também muito interessante sobre o estudo, né, na medicina, que veio falando, a partir do momento em que o médico deixa de estudar, aquele médico dentro dele morreu. Porque ele vai ficar só repetindo as coisas que eu achei essa frase muito interessante também. Tem uma pergunta aqui da Denise, de Niterói. Ela fala, mulher tem mais autonomia de escolha do tipo de parto na rede privada ou na rede pública? Como funciona isso? Parecida com a pergunta da Priscila, mas ela pergunta essa coisa da autonomia. Quer saber a diferença da privada e da pública na autonomia da mulher. No serviço público, por incrível que pareça, a autonomia é um pouco menor, porque ela não pode escolher a cesariana se ela quiser. No serviço público, funciona da seguinte forma, é parto normal até que se prove o contrário. Então, a princípio, ela entra no serviço público para ter um parto normal. No serviço particular, na saúde suplementar, ela já vai escolhida. Não, eu quero cesariana e pronto. Ela pode escolher a cesariana. Né? Então, no serviço público, em geral, ela não pode escolher a cesariana se ela quiser. No outro programa, a gente falou aqui sobre o tempo das primíparas, né? As mulheres que têm filho pela primeira vez. Que aí até uma convidada falou que isso depende muito do corpo da pessoa e tal, mas no geral demora mais mesmo, assim, para o pessoal de casa entender, porque às vezes muitas mulheres não querem ter parto normal
como primeiro filho porque acha que vai sofrer muitas horas para ter. E aí, isso é uma coisa realmente comum? Demora bastante? No geral demora um pouco mais, sim, o primeiro parto. Mas tudo depende muito também do preparo que essa mulher tem para aquele momento. Eu costumo dizer que a gente, hoje em dia, a gente está perdendo a percepção do próprio corpo e de se concentrar e de se conhecer de verdade. Então, se a mulher está entregue ao trabalho de parto, está concentrada no que está acontecendo com ela, realmente sem se preocupar com tudo, a chance do trabalho de parto fluir mais rápido é muito maior. Agora, se ela está preocupada com isso, com aquilo, se ela é como se a gente desconcentrasse, né? São hormônios muito, muito delicados, muito sutis e que, se a gente interfere, aquilo vai tomando um tempo maior. Então, a mulher que está bem preparada, que conhece o próprio corpo, que sabe o que ela quer, que está segura de que aquilo é um processo, de que dor não é igual a sofrimento. Né? Ela está sentindo dor, mas não é um sofrimento. Eu me lembro que quando eu entrei em trabalho de parto, eu nunca fiquei tão feliz de sentir uma dor. Vai nascer. Nossa, chegou, é a dor que anuncia a chegada do meu filho. Então, dor e sofrimento são coisas diferentes. São coisas diferentes, né? Então, quando a gente desvincula isso, ela interpreta aquilo de uma outra forma, né? Começa a ver de uma outra forma. Então, você consegue, se a mulher estiver bem preparada, reduzir esse tempo. Tentar reduzir um pouquinho. A pergunta da Raimunda de São Gonçalo: a grávida que faz pré-natal todo no público pode ter filho na rede privada? E no caso, o hospital pede comprovantes desse pré-natal? Pode sim, só que ela vai ter que pagar, né? Se ela fez o pré-natal todo no público, se ela não tiver convênio, ela vai ter que pagar, mas ela pode, não tem problema nenhum. Mas aí, no caso, o pré-natal, então, se você for fazer no privado, é todo no privado? Geralmente é assim? Normalmente é assim, se você faz o pré-natal com o médico do convênio ou com o médico particular, e aí vai ter o bebê na rede particular. Mas existem casos, por exemplo, eu tenho muitas pacientes que não têm convênio, que vão fazer o pré-natal comigo, pagam as consultas particular para ter um bom pré-natal, mas não tem como pagar a equipe e o parto, que é o pesado da coisa, né? Que às vezes é bem caro. E aí vão ter o bebê, às vezes, em maternidade pública, porque não tem como acessar uma particular. E vice-versa. Algumas que fazem o pré-natal no serviço público para juntar um dinheirinho e conseguir ter o bebê num hospital particular. Isso não tem problema nenhum. Agora, o ideal é que todas elas tenham o cartão da gestante para que, quando chegue no serviço, quem vai receber saiba o histórico da paciente. Tem aquele saber histórico. se é, né, de risco ou Sim, não. Exatamente. Saber se é de risco, se não tem alguma alteração no bebê, saber o que esperar daquele parto. Né? E como você vê assim, essa quantidade de crianças nascendo lá na rede privada? Você acha que é bastante, assim, uma curiosidade que eu tenho, se nasce muita criança lá nessa sua rede hospitalar? Porque você está falando do hospital privado, a gente sabe que no público está nascendo aos montes todos os dias, mas como é que está a frequência? Ela também é tanto assim? Bastante. Hoje em dia, com os planos de saúde mais acessíveis, né? As pessoas têm feito mais planos de saúde, mais seguros de saúde, até as empresas têm dado mais, então o acesso ao hospital particular aumentou muito, né? Mas ainda assim a gente vê algumas gestantes que procuram parto normal e que vão para a rede pública, porque às vezes não acreditam que a rede privada vá realmente aceitar e fazer o parto como ela deseja, né? Diminuiu um pouco a Zika. A Zika diminuiu em 30% os partos no Brasil. Então, no projeto Parto Adequado, a gente viu no Brasil, porque é um projeto do Brasil inteiro, que nos últimos meses a gente teve uma queda de partos no Brasil como um todo em cerca de 20% a 30%. Porque as mulheres pararam de engravidar com medo da Zika, seguraram um pouquinho, e aí isso está refletindo agora, né? Porque 9 meses, então agora a gente está vendo essa queda de partos como um todo. E lá você chegou a ver algum caso de sequelas da Zika? No CHN a gente teve só uma criança, mas que veio transferida veio do Rio, do Rio. Mas nenhum bebê, tiveram casos de gestantes com Zika, mas nenhum deles com sequela. Foram no final da gravidez. Entendi. É interessante isso, porque às vezes as pessoas acham, teve Zika, né, vai desenvolver microcefalia ou qualquer outro problema neurológico. Mas não necessariamente, que depende de quando a mãe pegou, né? Exatamente, depende do período, da transmissão.
A gente não sabe exatamente como o vírus se comporta individualmente em cada paciente, em cada fase, em cada placenta, em cada sistema imune. Então, a gente vê alguns com agressões muito grandes e outras sem nada, praticamente. E lá no seu trabalho, né, na rede privada, qual a complicação mais comum que você vê assim, das mulheres que estão parindo, as parturientes? Lá? Como é um hospital que tem muito alto risco, a gente tem um índice muito grande de pré-eclâmpsia, de descolamento de placenta, diabetes gestacional. São as patologias mais frequentes. Né? São as mais frequentes. Mas já vão também como recomendação para lá, né? Tipo, já estão acompanhando. Sim, já sabem que lá é um hospital que tem CTI materno, que tem bastante recurso, né? Um hospital embasado para alto risco, então elas já vão encaminhadas para lá. Existe um centro de alto risco. Priscila, você acha que há um desafio muito grande no Brasil para o parto adequado? Por quê? É um desafio, mas o projeto conseguiu fazer, está conseguindo resultados que nem o próprio projeto acreditava. Quando a gente começou, ninguém achava que a gente fosse conseguir ir tão longe e atingir a meta que tinha sido traçada, né? Foi o que eu estava falando. O CHN, por exemplo, agora está em 4º lugar dos hospitais de sucesso, né, do que conseguiu desenvolver. Então, a gente passou de 2 partos por mês normais para 20 e pouco, 23, 24 partos normais por mês. Então, a gente tinha meses que não tinha nenhum parto normal. Então, a gente multiplicou por 20, né, a quantidade de partos normais que a gente tinha. Legal. E isso, a gente viu que isso aconteceu em muitos hospitais. 90% dos hospitais conseguiram aumentar a taxa de parto normal. E no Brasil, o projeto hoje aumentou para 38,2%. É a porcentagem de parto normal. O objetivo é chegar em 40%, então, né? a gente está conseguindo realmente... O objetivo é chegar em 40%. Mudar essa perspectiva, igual aquela pergunta que eu te fiz anteriormente, né? De cesáreas serem diminuídas. Sim, estamos conseguindo. Tem umas tabelas bem legais. E perder essa ideia também de que a cesárea não vai estragar o meu corpo. Você vê muito isso também, né? Ou não. Que a mulher acha que o parto normal vai estragar o corpo dela. E a cesárea, não, porque não vai passar pelo canal vaginal. Vai estragar em cima, né? Vai fazer um corte e às vezes a cicatriz da cesárea não fica muito bonita também não, né? Então, depois que a criança entrou, ela vai ter que sair de alguma forma, né? Mas, de uma forma geral, a vagina ela é extremamente elástica e ela vai e volta com uma flexibilidade muito grande. Então, isso aí é uma preocupação que hoje também já tem estudos que provam que não tem fundamento, essa preocupação. E em relação a essa coisa do desafio, você acha que para a área médica o parto adequado ele pode sofrer algum empecilho, alguma complicação de as pessoas não aceitarem na área médica, ou você acha que com o tempo isso vai se adequando? A maioria dos médicos continua não gostando de fazer parto normal, a grande maioria dos obstetras, porque ele tem que sair de casa sem horário, de madrugada, porque ele vai ficar 200 horas, exagerando, né? Não, mas porque são várias, horas. Então de repente chega a 200 mesmo. Ficar com muitas horas com a paciente, tem que desmarcar um consultório e o que ele ganha para isso é muito pouco. Então, às vezes, é melhor ele ficar atendendo no consultório do que ele sair para fazer um parto, né? Mas a ideia do projeto Parto Adequado foi justamente arranjar uma outra forma de que essa mulher consiga ter o parto, que é via plantão, né? Que é justamente o que o CHN está fazendo. É treinar o plantão para que ela não precise ter o médico dela. Né? No Brasil, a gente tem muito essa cultura, né, de ter o nosso médico, o nosso obstetra, ele que vai fazer o meu parto. Lá fora, não. Lá fora, na grande maioria dos países desenvolvidos, a mulher vai ter o bebê com quem tiver de plantão no dia. Foi o que eu estava pensando aqui. Né? Mas e aí isso resolve, porque a pessoa já está de plantão, ela não tem pressa, ela já está ali, então ela tem uma disposição de fazer aquele parto com muito mais boa vontade do que alguém que saiu do que estava fazendo para fazer. Então, mudar o modelo facilita para que esse volume de partos aumente. Agora, tem que mudar a cultura da população de desvincular do seu médico. Né? Isso é um outro desafio. Foi ótimo. Então, a gente conversou aqui com a médica Priscila Pirro. Ela é coordenadora médica do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia daqui do hospital, do Complexo Hospitalar de Niterói. Espero que vocês tenham gostado desse nosso programa e até o nosso próximo encontro aqui no Espaço Aberto para a Saúde.